Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, terceiro momento dessa aula que é as 7 dispensações e as alianças de Deus. Então, nós iremos aprender agora a dispensação do governo humano. Governo humano. Eu queria ler aqui em Gênesis capítulo de número... Vamos ler o versículo 10. Gênesis capítulo 10. E o versículo primeiro, que diz assim: Esta, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Então, somente esse versículo para a gente dar início a essa nova dispensação que é do governo humano. Então, foi dentro dessa dispensação do governo humano que Deus ele faz um pacto com Noé, um pacto noético. Eu coloquei aí no slide, essa dispensação durou 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispensação do homem sobre a face da terra. O homem fracassou inteiramente e o julgamento do dilúvio marca o fim da segunda dispensação e o começo da terceira. A declaração da aliança com Noé sujeita a humanidade a uma prova. O homem é essencialmente responsável pelo governo do mundo, de acordo com a vontade de Deus. Essa responsabilidade pesou sobre os judeus e gentios, até que o fracasso de Israel sobre a aliança palestina resultou no julgamento dos cativos quando começou os tempos dos gentios. Lucas capítulo 21 e versículo 40. Então observe que após Noé, com a sua família, sair da arca, então no capítulo 9 agora, Deus ele faz um pacto com Noé. Ele faz uma aliança com Noé. E eu queria que você lesse comigo, por favor, Gênesis capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Você vai lendo todo esse texto. Então, observe o versículo de número 9 também agora. E eu estabeleço o meu conselho convosco e com a vossa semente depois de vós. Então, observe que houve um pacto, houve uma aliança. E essa aliança durou 427 anos. E nós iremos ver, no decorrer de nosso estudo aqui, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E esses 3 filhos foram responsáveis para povoar toda a terra. Toda a terra que nós vemos hoje, toda a geração que nós vivemos hoje. Então, o fato veio através de Sem, Cã e Jafé. Então nós vemos, nesse texto aí, que Noé e seu descendente, ele contém alguns pontos que pedem a nossa atenção. A bênção de Deus e a promessa de Deus. Então, o pacto que fez com Noé e com toda a alma vivente. Então, Deus até usou aí o arco-íris como um sinal desse pacto. Vamos ler esse versículo? Gênesis capítulo 9, versículo de número 12, diz assim: Disse Deus: Este é o sinal do concerto que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por geração eterna. Versículo 17. Disse Deus: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, Noé, com seus descendentes, com seus filhos, eles estavam agora com a grande responsabilidade de governar este mundo, de povoar este mundo e governar com base na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Aí observe que mesmo Noé, ele sendo um homem de Deus, um homem ricamente por Deus abençoado, Noé ele teve um declínio carnal. Então ele se deixou levar pela embriaguez. Então, se você observar Gênesis capítulo de número 9, versículo 21, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio
de sua tenda. Então Noé, ele ficou tão embriagado que ele ficou despido, ele ficou pelado, ele ficou nu ali no meio da tenda. Então, se você observar, houve uma atitude de um filho de Noé chamado Cã, né? E esse Cã viu o pai nu, não teve nenhuma atitude de respeito. Algumas pessoas começam a especular que Cã ele teve alguma ação contrária, a Bíblia não fala que Cã teve alguma ação contrária. Outros acreditam que não só foi ver a nudez, parece que Cã ele cometeu algum delito vendo o seu pai naquela situação. Então, já os seus filhos Sem e Jafé tiveram um sentimento moral tão desenvolvido como o dos mais ilustrados de hoje. Agora, notemos também que a maldição caiu, que saiu sobre Canaã, que era filho de Cã, o filho mais moço de Cã, e não sobre seu pai. Desde então, os canaanitas foram adversários do povo de Deus até serem totalmente extintos da face da terra. Então, observe que houve aí uma maldição para Canaã, que era filho de Cã, e toda a sua descendência recebeu essa maldição por uma atitude do seu pai Cã, enviado do seu pai Noé, e não teve ali um sentimento moral, como teve Jafé e como teve também Sem. Um detalhe que eu coloquei aí é que, pensa comigo, mas se a Bíblia não mencionasse essa embriaguez, esse pecado de Noé, que ele se embriagou, se a Bíblia não mencionasse os pecados de Pedro, sobre o adultério de Davi, então os homens de Deus, ele é sujeito a pecar, sujeito ao erro, sujeito ao declínio. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó também foi também um mentiroso. Davi, ele pecou. Então, todos os homens de Deus, ele tiveram seus altos e também seus baixos. Agora, dentro do contexto histórico da geração de Noé, então, 4 raças original-se dos 4 filhos de Cã. Então, Cã foi aquele que viu a nudez de Noé. Ele teve um filho chamado Canaã. Então, Noé lança a maldição sobre sua descendência. Então, esta, por sua vez, subdividiram depois. Povoaram as terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale do rio Tigre e Eufrates. Então, observe que a geração de Cã, Canaã, que foi amaldiçoado, foi dividido em 4 povos. 4 povos. E esses povos depois se dividiram nas terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental, do Mar Mediterrâneo e do grande rio Tigre e Eufrates. Já todo o descendente de Jafé, se você ler já lá em Gênesis capítulo 10, eles foram para a zona norte das nações e as proximidades dos mares negros. Então, a geração de Jafé é a geração que traz consigo um povo que povoa a Europa e uma parte que povoa a Ásia. Jacão, que é Canaã, como eu já mencionei, foi para o lado do sul, Arábia meridional e a central, o Egito, a costa oriental do Mediterrâneo. Então, esses foram aí da África, na costa África oriental. Então, Canaã, com seus filhos, sua descendência, eles se localizaram nessa área. Zacém, da onde veio ali a geração dos hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, eles foram para a zona central das nações. Os semitas incluíam os judeus, os assírios, os sírios, na parte norte do vale do Eufrates. Então, observe que toda geração
de Sem, Cã e Jafé, quando eles começaram a povoar esta terra, ele é responsável pelo governo humano e manter a aliança que Deus teve com seu pai, também com eles, com a raça humana, com o povo daquela época. Nessa aliança que Deus fez com Noé, que é a aliança noética, dentro dessa dispensação do governo humano, então os descendentes de Noé deveria confirmar, era a confirmação que o homem seria relacionado à terra, conforme a aliança adâmica. Depois, era uma confirmação da ordem da natureza. Então Deus não ia destruir a terra ia ficar realmente tendo frio, calor. Vou ler esse versículo. 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira, seca, frio, calor, e verão, inverno, de noite não cessarão. Então, a ordem aí da natureza. Também o estabelecimento do governo humano. Então, se você observar 9, de 1 a 6, Deus dá recomendações a Noé e a sua descendência para ele manter. Deus abençoou, né? Deus disse que ele multiplicasse, enchesse a terra, e Deus disse que será o vosso temor, o vosso pavor sobre todo animal da terra. Então, aquilo que Deus ele fez ali com Adão e Eva no Éden, Deus ele faz também aqui com Noé e a sua descendência. A garantia que a terra não sofreria outro dilúvio também está escrito, 9:11. Então Deus estabelece um pacto com Noé, diz que não vai destruir mais a carne humana, os seres humanos, a terra com o dilúvio. Também uma declaração profética de que procederia de Cã, uma posteridade inferior e serviçal. Então houve uma consequência. Então, se você vê Gênesis capítulo 9, versículo 24, diz que despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor fizera. Agora, observe esse 25. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. Então, Cã aí foi amaldiçoado e ele ia ter descendentes inferior e serviçal. Declaração profética de que haveria uma relação especial entre Jeová e Sem. Então, 9, 26 e 27. Que Deus iria abençoar Sem, né? E Canaã ia ser servo. E Deus ia largar as tendas de Jafé, mas Jafé ia habitar com Sem. Declaração profética que Jafé procederia da raça dilatada. Então, observe mais uma vez aí. Então, se você ler todos esses versículos aí, você vai perceber que a descendência de Noé, Cã, Sem e Jafé, há uma profecia bíblica, a aliança bíblica, a declaração bíblica a respeito de todas esses descendentes de Noé, no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. O interessante é que no capítulo 11, naquela Torre de Babel, né, que os homens queriam fazer uma torre para chegar até o céu, e por dentro dessa torre ele tinha propósito de fazer uma confederação, né, um governo único, global, um líder que dominasse toda a raça humana. Esse seria o propósito. Mas Deus ele entrou em cena, Deus ele desceu, confundiu as línguas e desaprovou essa confederação. Então Deus ele confundiu as línguas daquelas nações ali que estavam querendo construir aquela torre de Babel. Um detalhe interessante dentro dessa dispensação do governo humano é que nós vemos que a descendência de Sem, ela foi por Deus abençoada e ela nem sempre seguia uma linha de primogênito. Então, se você ler Gênesis 10, 22, a fachada era o terceiro filho de Sem. Então, Deus escolhia, e não o primeiro. Já em Gênesis
capítulo 5, vemos que as idades dos patriarcas vão quase sempre diminuindo. Aí alguns dizem assim, porventura seria lícito entender que os anos eram no princípio mais curtos do que o atualmente? Aí alguns dizem somente dessa forma, né? Ele poderia se compreender o caso de um homem esperar uns 100 anos antes de nascer um filho. Então alguns acreditam que os anos daquela época eram contados totalmente diferente como o de hoje. Então um dia para eles seria do nascer do sol ao pôr do sol. Então dá para se entender que cada dia equivalia a 2 dias. Mas isso é somente uma especulação. Então a Bíblia não fala das detalhes, somente é uma especulação. Mas eu acredito que Deus dava ao homem realmente uma idade normal. Então realmente Adão viveu 930 anos. Metusalém viveu quase 1000 anos, né? 969 anos. Eu acho que foi essa a idade. Eu acredito que foi anos literais, como o ano de hoje. Mas há essa dúvida aí, essa especulação aí. Aí, como Abraão, né? Ele esperou 100 anos para ter um filho. Então, na chamada de Abraão, é em Abraão que vai findar ali a dispensação do governo humano. Que vai ser a parte do seu chamado, pacto abraâmico, que vai iniciar agora a dispensação da promessa. Então, Deus chamou Abraão. Então, a chamada de Abraão e as promessas que Deus lhe fez. Podemos estudar nesse capítulo que a escolha divina, Deus escolheu Abraão. Isso importa conhecimento, aprovação, confiança, preparação para o fim destinado. O plano de abençoar muitos povos. A proteção divina, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem. A chamada divina, uma chamada positiva, individual e imperativa. Revelação divina, apareceu o Senhor Abraão. Promessas divinas, a tua descendência darei a esta terra. Uma das coisas que aconteceu com Abraão, né, e com a sua chamada, foi quando Deus ele permitiu uma fome chegar. Se você ler aí, capítulo 12 de Gênesis, versículo número 10, Abraão desce ao Egito. Então, ele agiu sem constar a Deus. Depois escolheu o seu destino, confiando na sua própria inteligência. Valeu-se da duplicidade para conseguir seu propósito. Olha para aí. Perdeu de vista a perspectiva e o plano da sua vida. Sua astúcia parecia alcançar bom êxito. Achou-se mais tarde enlaçado no drama que ele mesmo fizera. Foi censurado por um rei pagão, mandado para a sua própria terra. Então, Abraão desceu ao Egito, e ele teve esses desvios aí de conduta que fugiram muito daquilo que Deus ele queria do seu viver. Então, quando veio a crise, não constou Deus, desceu logo ao Egito. Ao chegar no Egito, ele foi com a sua própria inteligência. Chegou lá no Egito, ele mandou Sara dizer que Sara era sua irmã, sendo sua mulher. E a partir do momento que ele começou a alcançar bom êxito, né, ele se achou dentro de uma confusão, pois o rei descobriu que Sara não era a irmã de Abraão, e quase que o rei comete um pecado gravíssimo ali em tomar Sara como a sua esposa. Então Abraão teve esses declínios aí, e nós vemos que esse declínio, esse desvio não estava no projeto de Deus, não estava na mente de Deus. Então observe mais uma vez, os homens de Deus aí, após seu chamado, sua vocação, eles tendo um desvio, ele tendo um pensamento contrário daquilo que Deus ele quisera para a sua vida. Então, meus irmãos, essa dispensação do governo humano, ela começa com a saída de Noé com seus filhos da arca,
e vai até a chamada de Abraão. De Abraão. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus graça, força e que nós possamos continuar sempre avante nesse caminho. Pai de amor, Santo Deus, nos dá graça, nos dá força, nos dá saúde, Pai. Pai, para continuar avante, Senhor, nesse caminho. Abençoa teus servos, teus filhos que irão, Senhor, aprender mais uma aula, mais um conteúdo, Pai, para enriquecer o seu conhecimento. Pai de amor, Santo Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa aula, em nome de Jesus.